Acho que são todos os nossos convidados. Bem, inicia então hoje a Semana dos Museus da UFPEL 2021, o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. Senhoras e senhores, neste momento, então, inicia-se a cerimônia de abertura da Semana dos Museus da Universidade Federal de Pelotas, com o tema O Futuro dos Museus, Recuperar, Reimaginar. Informamos que essa cerimônia se dará de forma inteiramente online, mantendo o distanciamento social, tão importante nesta época em que estamos vivendo. Participam dessa cerimônia de abertura a reitora da Universidade Federal de Pelotas, professora Isabela Fernandes Andrade, o pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pelotas, professor Heraldo dos Santos Pinheiro, a reitora da Universidade Federal de Rondônia, palestrante da tarde, professora Marcele Pereira, a coordenadora de Arte, Cultura e Patrimônio da Universidade Federal de Pelotas, professora Eleonora Mota dos Santos, a secretária interina da Cultura de Pelotas, senhora Alessandra Ferreira, o presidente do Conselho de Cultura de Pelotas, Concult, professor Leandro Maia, e eu, professora Andréa Lacerda Bacchettini, chefe da seção de mapeamento e inventário da Universidade Federal de Pelotas e coordenadora deste evento. Gostaria de agradecer a participação das nossas intérpretes, a senhora Crisiane Soares e senhora Suzana Abreu. Um agradecimento também especial aos nossos bolsistas da rede de museus, o Roger Vilela, responsável pela transmissão pelo Facebook e pelo trabalho de desenvolvimento na organização do material de divulgação do evento, juntamente com os demais bolsistas, o Maurício Montoni, a Amanda Botelho, o Felipe Wesley, o Oscar Goulart, que são fundamentais para o funcionamento da nossa rede de museus. Aos colegas da Comissão Executiva da Rede de Museus, pela organização deste evento, a Annelise Costa Montoni, a Eleonora Mota dos Santos, a Jossana Peio Coelho, a Noris Leal e ao Raul Costa Dávila. Os colegas membros do Conselho Consultivo da Rede de Museus, que neste evento tiveram uma expressiva quantidade de atividades que estão sendo realizadas durante essa semana. Nosso agradecimento à Pró-Reitoria de Extensão e Equipe pelo apoio, à Coordenadoria de Comunicação Social ao apoio desse evento. A UFPEL, mais uma vez, participa das atividades e ações da Semana Nacional dos Museus, evento anual promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Em 2021, tem como tema o futuro dos museus, recuperar, reimaginar. Como nos outros anos, adota-se o tema proposto pelo Conselho Internacional de Museus, o ICOM, e o Instituto Brasileiro de Museus, o qual norteia as reflexões dos eventos. A Rede de Museus da UFPEL organiza anualmente o seminário Semana dos Museus da UFPEL, dentro da programação da Semana Nacional dos Museus. Neste ano, devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, o evento utilizará ambientes virtuais, com a realização de palestras sobre o tema e comunicações de trabalhos por meio de webconferências. A frase de Miró da Muribeca, o amanhã não existe ainda, apresenta a Semana Nacional dos Museus de 2021. Momento de reflexão para junto pensarmos o futuro dos museus sob a nossa responsabilidade. Como bem colocado pelo IBRAM 2021, os museus que herdamos são agora a nossa responsabilidade, não apenas os museus, mas suas coleções, suas práticas e performances, que trazem, estimulam e projetam narrativas. A rede de museus da UFPEL inclui neste debate os museus universitários, juntamente com os profissionais responsáveis pelos acervos e coleções culturais e científicas. É aqui e agora que podemos reimaginar, transformar e construir os museus que queremos projetar para o futuro. A rede de museus da UFPEL tem como missão unir os museus, processos museológicos para implementação e manutenção de uma política para a área, de forma a desenvolver ações de gestão e valorização do patrimônio museológico e de aproximação com a comunidade. Portanto, este seminário
oportuniza o debate sobre os museus universitários, a valorização desses importantes aparelhos culturais e educacionais, e terá o desafio de pensar sobre o futuro dos museus em meio a uma pandemia que já dura há mais de um ano. A palestra inaugural e as mesas redondas buscam trazer esses momentos para a reflexão de resistir, de amar, de imaginar e construir novos mundos. Em nome da Rede de Museus da UFPEL, damos as boas-vindas a todos, todas, e iniciamos este seminário. Neste momento, então, vou passar a palavra ao presidente do Conselho de Cultura, professor Leandro Maia. Peço que abra sua câmera e faça suas considerações. Olá, boa tarde. Muito obrigado, Andréia. Umas saudações à professora Isabela Andrade, reitora da Universidade Federal de Pelotas. Eu estava numa reunião há pouco em Porto Alegre, acabei me traindo aqui nas universidades federais, né? E saudar muito a nossa equipe de colegas, nossa secretária interina da Cultura, Alessandra Ferreira, e dizer que é uma alegria. Aqui eu estou representando o Conselho Municipal de Cultura de Pelotas através da representação da Universidade Federal de Pelotas e celebrar como colega, mas também como membro da comunidade cultural, esta semana tão importante, os espaços dos museus articulados em rede, sobretudo como uma instância de interdisciplinaridade por excelência, onde ensino, pesquisa e extensão ocorrem de forma integrada, né? E aí eu posso testemunhar desde o Coral UFPEL ensaiando no Museu Carlos Ritter, exposição do Mandinho no Museu do Doce, posso mencionar a exposição do patrono Luiz Carlos Vinholes, que é patrono da discoteca, e sua exposição de instrumentos musicais no Museu Leopoldo Gotuso. Enfim, essa rede potente, onde a gente sabe que a UFPEL, a Universidade Federal de Pelotas, exerce um protagonismo maravilhoso, uma contribuição enorme para a cultura da cidade, e que a gente sabe que cada vez museu não é só memória, embora a memória seja sempre importante resgatar, preservar, reler, né? Memórias, elas também, cito aqui, por exemplo, as ações da memória e da cultura afro no âmbito do Museu do Doce, portanto, as memórias, elas desvelam, e a potencialidade dos museus em mexer na nossa própria história e de fazer a ponte também entre gerações é maravilhosa. Então, rapidamente, para dizer tudo isso, para falar do meu amor por vocês e desejar uma grande semana e celebrar essa rede poderosa dos museus da Universidade Federal de Pelotas. Um grande abraço. Agradecemos, então, ao professor, né, presidente do Conselho de Cultura, Leandro Maia, né, e passamos, então, a palavra à nossa secretária interina de Cultura, a senhora Alessandra Ferreira. Alessandra, pode desligar a tua câmera. Consegui abrir? Consegui, eu acho. Bom, Conseguiu. Boa tarde a todos, boa tarde a reitora Isabela, Andréia Bacchettini, a Eleonora e ao Leandro, meus colegas de Conselho de Cultura, a convidada reitora Marcele. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento, representando a Secretaria de Cultura, e dizer que é muito bom estarmos, né, reunidos em um evento para discutir o futuro dos museus, né? Nesse momento em que estamos todos ainda, de alguma maneira, ou de boa maneira, né, paralisados, né, com essas atividades todas. Então, é importante estarmos aqui reunidos para discutir e pensar que museus nós entregaremos no futuro,
para as próximas gerações discutir e pensar como é que estaremos atuando depois dessa pandemia. Então, eu acho que esse é um momento importante para ouvirmos e para construirmos esse futuro que eu espero não esteja tão distante de todos nós, né? Acho que um momento também para pensarmos as políticas públicas para essa área em especial. Acho que também pensarmos na retomada do Sistema Municipal de Museus, né? Uma lei que é o único sistema municipal que temos criados por lei e que neste momento está desarticulado. Então, quem sabe um bom momento também para a retomada do Sistema Municipal de Museus. Então, eu agradeço o convite, espero que nós tenhamos uma boa tarde de trabalho, né, de reflexão, durante toda essa semana de atividade que a universidade está propondo com o seminário, tá bom? Eu também quero ouvir mais do que falar aqui, tá bom? Um abraço a todos e que a gente tenha um lindo evento. Obrigada. Agradecemos, então, a secretária interina de Cultura de Pelotas, a senhora Alessandra Ferreira, e passamos a palavra, então, à nossa coordenadora de Arte, Cultura e Patrimônio, a professora Eleonora Mota dos Santos. Boa tarde. Então, boa tarde a todas as pessoas que acompanham a abertura, né, de mais um seminário da Semana de Museus da Universidade, da nossa UFPEL. Eu saúdo e agradeço imensamente a presença da nossa convidada dessa tarde, a professora Marcele Pereira, que é museóloga, né? A Andréia vai apresentá-la, com certeza, daqui a pouquinho, e é a atual reitora da Universidade Federal de Rondônia. Que prazer recebê-la aqui na UFPEL, professora, desejando muito que possamos recebê-la presencialmente assim que possível. Saúdo a nossa reitora, a professora Isabela, o professor Heraldo Pinheiro, nosso pró-reitor de Extensão em Cultura, a Alessandra, da Secretaria de Cultura, o colega Leandro, né, parceiro ali, tanto a Alessandra como o Leandro, parceiros meus ali no Conselho Municipal de Cultura, e a todas as demais pessoas presentes nesse momento, participantes da rede, e aos nossos colegas da PREC, e a quem esteja assistindo esse momento de abertura do seminário da Semana de Museus. Saúdo especialmente a professora, né, Andréa Bacchettini, que coordena a nossa sessão de mapeamento e inventário na PREC, e que coordena brilhantemente a rede de museus, que eu acho que, como o Leandro colocou, né, é uma rede que potente, né, que fortalece esse espaço de pensamento do Museu da Memória Universitária. Então, nas pessoas, especialmente nas da casa, da Isabela, do Heraldo e da Andréia, eu faço essa saudação a toda a equipe da PREC, né, e a toda a equipe da rede de museus, né, a rede é formada por docentes, técnicos e alunos bolsistas que realmente, né, em rede, tem feito a UFPEL estar presente de forma tão intensa, tão múltipla e tão consistente nessa 19ª Semana Nacional de Museus. Dentro dessa linda programação preparada por cada equipe, né, de cada museu, de cada projeto, né, um grupo enorme de pessoas que participa dessa rede, a gente tem esse seminário, né, e que é além de ser mais uma atividade dessa semana, né, e além de ser uma oportunidade de troca de experiências, de diálogos e interlocuções sobre memória e patrimônio, e eu penso que é importante ressaltar e demarcar aqui, eu acho que o Leandro já comentou isso, a Alessandra também,
de alguma forma, é mais um espaço de resistência das universidades públicas no que tange ao papel da produção de conhecimento, né? Essa produção de conhecimento, aquele conhecimento que é fruto do estudo, que é fruto da argumentação referenciada, que vem das controvérsias, mas que vem também da escuta e do reconhecimento coletivo dos saberes múltiplos, e que, por isso, nos dá a chance de sermos mais acolhedores e mais afetivos ao que é novo, ao que é complexo e ao que é diferente de mim, né? Essa ideia que o próprio tema da Semana Nacional dos Museus traz, que é o do reimaginar, né? E que eu amplio essa ideia de reimaginar pensando nesse acolhimento afetivo da complexidade e da diversidade. Então, eu quero realmente agradecer, assim, por poder participar desse momento aqui, dessa abertura, de estar compartilhando essa semana tão rica, né, dar os parabéns, mais uma vez, à Rede de Museus da UFPEL, a toda a equipe envolvida, né, organizando tanto a semana como o seminário. Quero agradecer aos mediadores e mediadoras que vão participar nas sessões de comunicação, aos participantes, aqueles autores e autoras que vão comunicar os seus saberes, né, e compartilhar os seus saberes, desejando que essa atividade do seminário seja mais uma atividade frutífera dentro desse evento de grande qualidade que a gente já está tendo aqui na Semana de Museus da UFPEL, dentro da programação da Semana Nacional de Museus. Muito obrigada, uma boa tarde, e seguimos com essas trocas que vocês, melhor do que nós, né, vocês que estudam, trabalham e pensam e refletem sobre memória e patrimônio, podem compartilhar com a gente com muito mais propriedade. É como a Alessandra disse, vamos muito mais escutar vocês, né, do que falar. Obrigada, Andréia. Obrigada. Sucesso no evento. Agradecemos, então, a coordenadora de Arte, Cultura e Patrimônio da Universidade Federal de Pelotas, a professora Eleonora Mota Santos, e passamos, então, a palavra ao nosso pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pelotas, o professor Heraldo dos Santos Pinheiro, que está de férias e veio especialmente para a abertura. Vocês estão me ouvindo? Eu ia falar isso, né? Não ia deixar de registrar que eu estou de férias, mas é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho na abertura desse magnífico evento. Não posso deixar de cumprimentar aqui, né, no início dessa fala, a nossa magnífica reitora, professora Isabela Andrade, ao mesmo tempo que cumprimento a magnífica reitora da Universidade Federal de Rondônia, Marcele Pereira, a Alessandra Ferreira, secretária interina de Cultura, Eleonora e Andréia. Ao cumprimentá-las, cumprimento todas as outras pessoas que estão aqui na sala. Essa sala que está cheia de representatividade, né? O quanto está muito bonito isso aqui, né? Para iniciar a fala. Mas eu acabei fazendo aqui uma pequena escrita, porque senão eu começo a falar e vou até amanhã falando. Então, eu quero agradecer o convite e saudar esse espetacular evento, né? Em especial a nossa companheira de pró-reitoria, Andréia Bacchettini, pela organização e a liderança da Rede de Museus. Muito obrigado por isso, tá bem? Então, me alegra muito estar aqui. E eu inicio fazendo uma fala um pouco mais ampla, né? Nós estamos vivendo tempos muito nebulosos, momentos que vi muitas vezes em filmes de ficção, e acreditei em algum momento que isso aconteceria somente lá, nos filmes. Porém, não é o que está acontecendo. Por isso precisamos nos cuidar e cuidarmos uns dos outros. Reflexões se fazem necessárias. Política, economia, ciência, saúde, vida, viver, sobreviver. Para que se viva, sobreviva, é necessário acreditar no humano, na sensibilidade, no amor, na ciência, na vida. E para isso precisamos, de alguma forma, superar esse momento limitado que hoje está posto. Esse pensamento limitado que hoje está posto. Um pensamento intolerante, um pensamento individual,
Não podemos retroceder, de maneira alguma. No entanto, acredito que iremos superar este momento de crise. Sim, é um momento. Não posso imaginar que isso não passe de um momento, mais longo do que imaginávamos. Mas, para tanto, precisamos preservar o nosso passado, viver bem o presente e projetar bem o nosso futuro. Ações como essa, na sessão da Semana de Museus, é um excelente exemplo para projetarmos o nosso futuro. Não obstante, transformar o mundo em que, ao mesmo tempo em que permanentemente o reinterpretamos, não é uma tarefa simples. Assim sendo, essa tarefa deve ser coletiva, em rede, como bem faz a rede de museus. Venho batendo nessa tecla há bastante tempo. Precisamos reimaginar. Gente, preservar nossa essência nos dará fundamentação para refletirmos e prospectarmos cenários futuros mais humanos. Vida longa aos museus, vida longa à arte, vida longa à cultura. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pelotas, professor Heraldo dos Santos Pinheiro, e passamos, então, a palavra à nossa reitora, Isabela Fernandes Andrade. Oi, pessoal, boa tarde. Eu espero que todas as pessoas que nos acompanham estejam bem. Agradeço o convite, primeiramente, para participar dessa cerimônia de abertura da Semana dos Museus da Universidade Federal de Pelotas, com o tema O Futuro dos Museus, Recuperar e Reimaginar. Fazendo uma breve audiodescrição, eu sou mulher, cabelo loiro, solto, estou sentada e visto uma blusa de lã com gola alta. Saúdo aos membros da mesa de abertura, já mencionados pelo protocolo, mas acho que é válido a gente destacar o pró-reitor de Extensão e Cultura da nossa universidade, o professor Heraldo dos Santos Pinheiro, a reitora da Universidade Federal de Rondônia e palestrante dessa tarde, professora Marcele Pereira, seja muito bem-vinda à nossa universidade, mesmo que virtualmente. Para nós é uma honra contar com sua presença nessa palestra de abertura do evento. A coordenadora de Arte, Cultura e Patrimônio da Universidade Federal de Pelotas, professora Eleonora Campos da Mota Santos, ou a Nora, como ela é querida, chamada por todos nós, secretária interina de Cultura de Pelotas, senhora Alessandra Ferreira, presidente do Conselho de Cultura de Pelotas, Concult, professor Leandro Maia, grande talento nosso, muito bom estarmos todos reunidos, e de forma especial a professora Andréia Bacchettini, que chefe da seção de mapeamento e inventário da Universidade Federal de Pelotas e coordenadora desse projeto e deste evento. Andréia, muito obrigada por tudo, por toda a organização. Saudar também as nossas intérpretes de Libras que nos acompanham nessa tarde, senhora Crisiane Soares, senhora Suzana Abreu, e uma saudação especial a toda a nossa comunidade acadêmica que nos assiste, da Universidade Federal de Pelotas, e a nossa comunidade da cidade, e também outras pessoas do Brasil e de fora que nos acompanham e estão conosco também, prestigiando o evento. Quão importante é e o quão interessante se torna essa forma remota que a gente atinge diferentes lugares, diferentes espaços, através dessa proposta de atividade. Então, gostaria de manifestar a importância da nossa universidade participar mais uma vez das atividades e ações da Semana Nacional de Museus, evento anual que é promovido pelo IBRAM. Esse evento está ocorrendo esse ano, mais uma vez, como as nossas últimas atividades, de forma remota, em função dessa pandemia, que infelizmente já deixou mais de 430 mil vítimas no nosso país, né? Mais de 430 mil famílias, amigos que acabaram nos deixando em função disso, que a gente siga unidos, que isso é o mais importante, pela vacina para todas as pessoas. Acho que é um apelo importante que a gente aproveite esse espaço para fazer mais uma vez. Passada a pandemia, a gente espera que a ciência, assim como a cultura e a educação, sigam sendo valorizadas e cada vez mais exploradas, não somente nesse período, mas também na sequência, em todos os períodos que nós tivermos aí na continuidade, pelas nossas comunidades e principalmente pela nossa sociedade.
Então, as universidades públicas, elas fazem parte desse patrimônio da nossa sociedade e possibilitam esse diálogo plural, que a gente tenha essa continuidade de valorização da ciência, da cultura e principalmente da nossa educação. Desejo a todos, então, um excelente evento, uma boa tarde, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês. Se cuidem, gente, sigam se cuidando aí. Fiquem bem, que em breve a gente possa estar juntos presencialmente. Tá sem som, André? Boa, mestre de cerimônias, viu? Bem, quebrando o protocolo um pouquinho, eu gostaria que todos abrissem agora a câmera, os membros da mesa, né? Alessandra, Leandro, Isabela, Nora, Heraldo e a Marcele, para a gente fazer um registro fotográfico desse momento, para a gente poder fazer uma foto, depois a gente passa, então, para... Está todo mundo aí? Só o registro virtual. Acho que foi. Então tá, muito obrigada, pessoal. Então agora... Tá sem som, André? Passaremos agora, então, a palestra de abertura, o futuro dos museus, recuperar, reimaginar, com a professora doutora Marcele Pereira, reitora da Universidade Federal de Rondônia. A professora doutora Marcele Pereira possui graduação em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Universidade do Rio de Janeiro, doutorado em Sociologia pela Universidade Lusófona, Humanidades e Tecnologias em Lisboa, Portugal, diploma revalidado no Brasil pela Unirio, tem experiência na área de políticas públicas, museologia e museologia social, com ênfase em educação museal, tem atuado nos seguintes temas: sociologia social, educação, memória social, desenvolvimento de redes e museus comunitários. Antes de passar a palavra para a nossa palestrante, vou dar alguns informes. Está colocado no chat o formulário para presença para a certificação do evento. Os certificados digitais serão enviados posteriormente por e-mail, com acesso ao link. Então, solicito que sejam preenchidas corretamente as informações do formulário, porque é a partir desses dados que serão confeccionados os nossos certificados. As perguntas podem ser feitas pelo chat e, no final, a gente, então, encaminha para a nossa palestrante. Então, neste momento, passo a palavra à nossa palestrante, a professora doutora Marcele Pereira. Vou passar os comandos aqui para ela, só um momento. Aqui, tornar apresentador. Acho que agora tu já pode buscar a tua apresentação, Marcele, na setinha do mais. Isso. Olá, boa tarde para todas e para todos que nos assistem agora via formatos online, não é? Quero aproveitar essa oportunidade para agradecer imensamente esse convite, agradeço a Andréia por estar aqui conosco, possibilitar esse encontro, agradeço também a Eleonora Mota pelo carinho e generosidade. Eleonora, já está aceito o convite, em breve estarei aí com vocês, certamente. Quero agradecer também muito a presença do Leandro Maia, presidente do Conselho de Cultura, a Alessandra Ferreira, secretária interina de Cultura também, ao Heraldo Pinheiro, pró-reitor de Cultura e Extensão. Fui pró-reitor, Heraldo, de Cultura e Extensão até muito pouco tempo atrás, então parabenizo aí pelo trabalho que vocês têm desenvolvido na UFPEL, e agradecer, obviamente, o convite, a honra de estar falando no evento na UFPEL e sediado também pela nossa reitora Isabela. Muito obrigada, Isabela, pelo convite, agradeço a parceria e espero poder estarmos juntas muitas vezes, não só aqui, mas também nas nossas batalhas
em defesa das nossas universidades públicas, seja na Andifes ou em qualquer outro órgão que nos aproxime nesse momento de tantas dificuldades, não é mesmo? Então, agradeço muitíssimo e desejo sucesso no seu trabalho à frente da UFPEL. Bem, eu fico muito feliz e grata com esse convite, é sempre um prazer enorme. Falava também com a professora Nodes Leal, a qual deixo também o meu carinho especial nesse momento, parceira de longa data aí do campo dos museus, e todos os professores, profissionais do campo da museologia e dos museus da UFPEL. Eu acho que a gente tem nesse contexto tanto a comemorar e a celebrar, mesmo diante de um cenário, né, tão difícil, mesmo diante de um cenário com tantas limitações, mesmo diante de um cenário que a todos nós aflige muitíssimo com relação à saúde e à saúde pública no nosso país, e os museus inseridos nesse grande contexto. Então, é motivo de alegria celebrar os museus, celebrar a nossa data, e celebrar essa data refletindo sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos impedimentos, sobre as nossas possibilidades. E eu acho que foi isso, não é, um dos pontos chaves quando o ICOM pensa nesse tema de planejar os futuros, pensar os futuros dos museus. Não é? Não digo nem o futuro, mas os futuros. Eu acho que é com base nessas reflexões que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês nessa tarde. Aqui em Porto Velho são 15h33 da tarde, nós temos um fuso diferente, não é? E aqui está um calor de, eu acho que 36 graus, e aí na UFPEL um friozinho. Então, a gente tem aí as dimensões do nosso país que nos une hoje por intermédio dessa rede virtual. Eu vou passar esses slides agora. Eu preparei para a gente, a partir do convite, como eu já disse, muito me alegrou, mesmo no momento, né, de tristeza e alegria em que a gente vive atualmente. Eu preparei alguns slides, mas poucos, para que a gente pudesse, para que possamos juntos, né, desenvolver uma reflexão e um debate acerca do campo dos museus. Eu venho de uma área de trabalho dedicada ao campo da sociomuseologia, da museologia social, dos museus sociais, da educação museal. Uma das preocupações que me motivam desde sempre no campo dos museus foi pensar a sua atuação prática e efetiva com relação à nossa sociedade. Nunca consegui enxergar os museus distantes da sociedade. Por mais que a gente saiba que é uma de todo museu pensar, estar inserido em sociedade, nós sabemos também que nem todos os espaços museais, nem todas as práticas museológicas, elas prevêem essa dimensão mais voltada para o social, mais dedicada a enfrentar as urgências sociais que a todos nós afligem. E nesse contexto de pandemia mundial, os museus também foram obrigados a se repensar. E diante de tantas preocupações, diante de tantas limitações, uma das coisas mais claras para todos nós é realmente pensar, né, e tentar reimaginar, como é a proposta do ICOM, mas de alguma forma estabelecer momentos para que a gente possa recuperar. Eu queria discutir com vocês e apresentar um pouco essa dimensão. Recuperar o quê? Né? Reimaginar o quê? O futuro dos museus dependem desse papel de reimaginação, de recuperação, e eu gostaria de discutir com vocês um pouquinho ao longo, né, desses minutos que nos aproximam agora, nessa palestra, sobre esses pontos, para que a gente possa pensar um pouco mais com relação a esses desafios que a todos nós espera, né, nos próximos anos, de possibilidades outras para os campos de trabalho e, efetivamente, do campo dos museus. Né? Então, eu preparei aqui alguns slides, eu vou tentar passar aqui, aí eu peço a compreensão de vocês, caso eu não consiga agir da melhor forma. Eu agora só vejo a minha apresentação, tá? Eu não consigo ver o chat, também não consigo. E aí, André, você me ajuda com o tempo, tá bom, querida? Pode deixar. Bem, eu trouxe aqui um primeiro slide para a gente conversar um pouquinho. Eu trago uma reflexão da Marta Rona. Marta Rona foi uma mulher, ela já é falecida, né? Ela viveu em Cuba, e ela produz uma reflexão lá nos idos de 77, também numa articulação com a Unesco, né, com o ICOM, onde ela nos permite pensar como é possível desenvolver algum tipo de raciocínio e de pensamento no campo dos museus, sem levar em consideração que as pessoas com o prato vazio e os pés descalços,
eles não vão conseguir apreender o universo museal, não vão conseguir se aproximar dessa discussão, né? É difícil a gente conseguir imaginar uma atuação no campo dos museus desconexa com tantas preocupações sociais. É claro que, nesse contexto, algumas pessoas podem perguntar e podem se questionar, né? Mas os museus não vão resolver e não podem resolver todos os problemas da humanidade. E é verdade, eu acho que os museus eles não têm essa capilaridade suficiente para resolver os problemas, né? Para isso, nós temos aí a urgência necessária de se pensar sempre, cada vez mais, no desenvolvimento de políticas públicas que possam dar conta desse desafio, seja no campo da saúde, né, no campo da economia, da cultura, em todos os desafios. Mas é importante e para nós é fundamental refletir de que maneira esses espaços que hoje nós cuidamos enquanto profissionais, né, sejamos nós já profissionais formados, sejam os profissionais ainda em formação no campo da museologia, que hoje estão acompanhando diversas palestras também ao longo do Brasil e do mundo, né, com relação ao tema do Dia dos Museus, estão celebrando também esse momento. Mas para todos nós, né, formados em formação, como é importante pensar os museus? De que forma a gente pode encarar os desafios inúmeros desse ambiente, e aí pensando os desafios internos, né, os desafios que são postos e que são relacionados às curadorias, às coleções, ao cuidado, ao armazenamento, à proteção, à salvaguarda desses bens, mas pensar também as articulações desses espaços com o seu entorno. Ou seja, é fácil perceber a multiplicação dos desafios dessa instituição chamada museu, seja ela da forma que estiver constituída, né? Sejam os museus comunitários, os museus sociais, os museus pontos de memória, os centros culturais, as instituições já centenárias, e aí com tanto acúmulo para demonstrar. Seja qual for a forma de organização desses espaços, é necessário pensar, e essa é a provocação, uma das provocações que eu gostaria de fazer com essa palestra, é que a gente pudesse perceber qual a importância desses museus para o conjunto da sociedade, da população que o cerca. De que forma essas instituições conseguem absorver as inúmeras demandas sociais porque hoje atravessam o nosso país. Isso não é nenhuma novidade, desde a década de 70, já lá, né, nos idos de 1972, com a nossa clássica mesa, né, de Santiago do Chile, os resultados desse encontro em Santiago do Chile. Desde lá para cá, como marco, né, do campo teórico da museologia, Santiago do Chile acaba trazendo, e a mesa, né, as discussões postas naquela ocasião, dão um tom diferenciado para as preocupações do museu. É claro que, num contexto geral, muito influenciado também por todas as transformações por que o mundo passava naquele período, né? E todas as movimentações acerca de uma preocupação maior com o aspecto social, uma preocupação maior com a resolução de problemas sociais, né? Então, os museus acabam buscando, a partir desse momento, se encontrar de uma forma mais direta na vida das pessoas e sendo necessário, de alguma forma, para expor questões culturais e abandonos sociais e culturais, muitas vezes, identificados. De lá para cá, nós temos vivenciado um inúmero de movimentações, um sem número de possibilidades de atuação do campo dos museus. E cada vez mais reforçado, e aí também pela atuação da Universidade Lusófona, em Lisboa, né, onde, junto ao movimento do MINOM, tem formado também doutores e mestres em museologia, numa perspectiva sociomuseal, né? Então, nós temos um grande movimento de experiências que surgem, não só por meio, né, influenciados pela mesa de Santiago do Chile, mas depois disso, todas as articulações que são feitas pelo campo dos museus num cenário nacional e internacional. O que importa para a gente, diante disso tudo, é chegar em 2021, no auge de uma pandemia, no auge de uma situação econômica bastante difícil, no auge de flagrantes
descontinuidade de políticas públicas, não é? No auge de desconsideração com relação a pautas urgentes e necessárias, nós temos os museus. Não é? E aí é importante pensar nesse sentido e refletir qual é o nosso papel enquanto responsáveis, enquanto profissionais dessa área. E eu trago a Marta Rona para que ela possa nos ajudar a problematizar essa discussão. E ela vê, né, e de forma muito direta, né, que não há como pensar nos museus sem levar em consideração que existem problemas que são maiores e muito mais estruturais para essas comunidades do entorno de muitos museus que precisam ser consideradas e cada vez mais ser relevante para a estrutura dos museus. Para que eu possa fechar essa primeira parte, esse primeiro slide, eu queria muito comentar com vocês as experiências, por exemplo, das redes de museologia social que hoje estão espalhadas pelo Brasil, né, Brasil afora, em especial a rede de museologia social do Rio de Janeiro, e em palestras recentes a gente observa o trabalho de museus comunitários com relação a amenizar a fome, amenizar literalmente a fome das pessoas e das comunidades que cercam o museu. As práticas de solidariedade desenvolvidas por essas instituições comunitárias, elas estão muito mais articuladas a uma urgência local do que qualquer outra instituição. É muito mais fácil perceber as necessidades estruturais dessas populações mais pobres quando você tem uma instituição que é feita por essas populações mais pobres, ou seja, que os seus militantes mais diretos, que o seu reforço de trabalho nessas instituições faz parte, muitas vezes, dessas comunidades. Nós temos aí uma mudança e uma lógica muito peculiar e eu acho que necessária para uma reflexão. O que faz com que essas instituições de cultura, de memória, que são comunitárias muitas vezes, elas estejam mais próximas da real situação de fragilidade, porque muitas pessoas e muitas famílias passam. Eu trato da fome hoje porque é um retrato do Brasil. Nós temos aí aumentado os índices, né, de pobreza no nosso país, e certamente por conta da pandemia e das dificuldades do comércio local, muitas famílias tiveram a sua renda prejudicada. E, diante disso, as situações de vulnerabilidade socioeconômica só se agravaram e se agravam. E isso faz com que esses espaços museais, alguns deles, né, pudessem perceber a real necessidade de agir em direção a essas comunidades. É claro que diversos museus fizeram isso, muitas instituições museais fizeram isso, né, independente da sua tipologia, mas fizeram. E eu quero chamar a atenção para isso exatamente porque antes de pensarmos, né, o futuro dos museus, eu acho que é muito válido e muito importante nós pensarmos no nosso futuro. Porque na medida em que a gente se articula com as nossas reais necessidades, isso do ponto de vista estrutural, cada vez mais estaremos articulados com uma imaginação que vai preceder e que vai identificar outros futuros possíveis. A complexidade das nossas instituições precisa sair dos muros dos nossos museus, dos muros das nossas preocupações enquanto dessa grande teia e dessa grande rede que é o campo dos museus. Nós precisamos romper com ela, né, de uma forma muito, em alguns aspectos, mais eficiente que outras, mas é necessário romper com essa situação onde nós próprios estamos sempre pensando nas nossas atuações enquanto profissionais e, de uma maneira ou de outra, negligenciando aspectos que são fundamentais e que estão ao nosso lado, né, do nosso lado ao nosso redor. Esse slide, na verdade, essa imagem é do Muquifo, um museu comunitário também em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, e é uma experiência muito semelhante a várias outras experiências de museus que nós temos pelo país afora. É claro que ali, depois da criação do IBRAM, muito influenciada pela Política Nacional de Museus, né, pelo Instituto Brasileiro de Museus, que é hoje uma instituição seriamente comprometida por conta da extinção do nosso Ministério da Cultura,
e certamente as autarquias e os órgãos vinculados ao Ministério sofrem também essa descontinuidade das políticas públicas. Isso é sério e, claro, agrava a situação do nosso país, mas essa é uma imagem que me diz muita coisa, exatamente pela sua beleza estética e também por conta da sua complexidade, né? Nós temos aí inúmeras, algumas, né, pessoas, alguns moradores desse museu que retrata uma realidade local, cotidiana, e que traz para o nosso universo um espelho, né? Eu vejo essa imagem como um espelho. Será que as nossas instituições estão mirando no espelho aquilo que está ao nosso redor, para que a gente possa pensar no futuro? Será que nós trabalhamos com as nossas equipes os nossos futuros desejosos, né? A nossa ideia de futuro, para que a gente possa transformar essa ideia de futuro numa ação, num planejamento dessas instituições, para que elas possam, além de preservar, de comunicar e de fruir, né, cultura e tudo que está ligado a isso, mas para que elas possam perceber-se enquanto instituições que podem e devem estar inseridas num rol de instituições essenciais à vida. Um rol de instituições, assim como a saúde, como os hospitais, né, como as políticas públicas de saúde, as políticas públicas de educação, né, as escolas, as universidades, mas os museus precisam também acreditar na sua capacidade organizacional de promover impactos em sociedade efetivamente pelo poder que tem, né, pela capacidade que tem de discutir as narrativas, de apresentar as narrativas como espelhos, para que a gente possa, inegavelmente, mudar algumas realidades, para que a gente possa, de forma mais direta ou menos direta, exercer aí uma capacidade de articulação. Fica também para que a gente possa discutir junto e refletir junto também essa necessidade, né, dos nossos espelhos, da nossa oportunidade de nos enxergarmos por meio de uma lente que dá transparência para essa realidade tão brutal, que às vezes a gente quer fingir que não acontece, que não está ali, ou melhor dizendo, que não é assunto de museu, né? Que não é tema para o museu, que não é responsabilidade dos museus. Inúmeras instituições se colocam nesse movimento do social, do ponto de vista da museologia, como um recuo, quase que um recuo, a gente pode observar. Muitas vezes, quando a gente conversa sobre a questão dos museus, a gente começa a identificar que há uma grande narrativa onde diz que todo museu é social, não é? Onde todos os museus precisam estar ancorados, atentos ao seu papel social, a questão da cidadania, né, estar ligados, né, a essas temáticas diretamente como uma grande missão, uma grande premissa. Mas isso sim, isso é válido, isso é necessário, né, isso é fundamental. Mas, efetivamente, quais são as nossas ações, quais são as nossas práticas, de que forma a gente interliga o campo dos museus com as necessidades mais urgentes da nossa população? Para que a gente possa pensar junto. Aqui eu trouxe também um contraponto com a imagem do Muquifo, né, sobre o Museu do Amanhã, que foi eleito uma das construções verdes mais inovadoras, né, por uma dessas revistas que classificam as obras arquitetônicas de uma forma mais direta. É um grandioso museu, um museu lindíssimo, né, tem uma série de questões para serem abordadas e trabalhadas. Mas eu gostaria de pensar, quando a gente fala futuro, né, qual é o futuro dos museus? E aí a gente começa também a refletir sobre uma criação imaginária, sobre qual é o melhor espaço, né, qual é o espaço mais adequado para que os museus ocupem nesse futuro, né? E essa discussão é uma discussão se reinventar, porque a pandemia chega para nos retirar de dentro dos museus de uma forma mais direta. Esse tema e essa discussão ela é proposta pelo ICOM exatamente no momento onde o ICOM também está preocupado com a nova definição dos museus, né? Essa discussão ela é anterior, ela vem desde 2016, mas ela na última reunião do ICOM
não foi aprovada, né, a proposta de uma nova definição, e se identificou a necessidade de uma retomada das discussões, de uma ampliação dessas discussões a um nível onde as pessoas pudessem realmente participar. É como se a discussão toda foi gerada a partir de, não, essa definição não está boa, ela não nos representa, então é necessário que a gente faça agora um grande investimento. E o ICOM pensou nisso e tem desenvolvido uma metodologia muito interessante, muito bacana, para repensar, para rever a sua definição, colocando essa definição um pouco mais próxima dos nossos desafios a enfrentar. Agora, é claro que o ICOM não sabia, nem nenhum de nós sabíamos que íamos encontrar no meio dessa discussão uma pandemia mundial que acaba nos recolocando nessa situação e nessa discussão. Portanto, é fundamental pensarmos juntos de que maneira essa não só a definição, né, a nova definição dos museus também vai considerar esse rearranjo internacional, porque nunca mais seremos os mesmos, né? Não só porque perdemos mais de 430 mil pessoas vítimas, né? 430 mil pessoas perderam suas vidas, mas as famílias impactadas pela perda dessas pessoas somam um número, né, infinitamente maior. Então, diante de todas essas mudanças e transformações sociais, será que nós vamos também considerar esse futuro dos museus da mesma forma, né, ou uma forma apenas articulada com o novo, com as tecnologias, com as formas novas de se relacionar diante do virtual? Quais são, efetivamente, as discussões que nós vamos abordar no campo dos museus? De que maneira nós vamos nos articular para pensar esses futuros, levando em consideração a fome, levando em consideração o desemprego, levando em consideração que as pessoas cada vez mais não têm condições de fazer o que essas pessoas fazem nessa imagem, por exemplo, que é sair com suas famílias para visitar um espaço cultural. Quantos dos brasileiros hoje no nosso país conseguem, em condições normais, né, sem pandemia, visitar espaços culturais, né? Mesmo que tivesse o desejo de fazer isso, mesmo que o hábito de visitar museus fosse um hábito do brasileiro, que a gente sabe que também não é, né? O nosso brasileiro médio, de uma forma geral, nas pesquisas, tem outras fontes de lazer, né? Os museus aparecem ali nas pesquisas como um ponto ainda insignificante na maioria das pesquisas veiculadas sobre esse ponto, mas exatamente porque o nosso país tem dimensões continentais e sabemos as diferenças também dessa população. É para que a gente possa pensar, né, que futuro é esse, que museu é esse, e que pessoas são essas que nós queremos atrair, né, para o universo dos museus, para que ele faça sentido não só para a gente, mas para todos aqueles que visitam esses espaços, né? Eu trouxe esse slide da Cláudia Rose, é uma homenagem também à queridíssima Cláudia Rose. Ela é uma militante, mulher, historiadora, fundadora do SEASM, Centro de Ações Solidárias da Maré, fundadora do Museu da Maré, junto com vários outros militantes e professores, né, da comunidade. E eles fizeram uma live, né, no ano passado, e para 247, para a TV 247, onde eles discutiram e falaram sobre o tema da museologia social e a luta contra a pandemia. Eu trago essa referência porque faz um ano exatamente hoje dessa discussão, vocês encontram isso facilmente na internet, vale a pena, e nesse momento, nessa discussão que aconteceu o ano passado, é fácil você perceber de que urgências a museologia social fala e de quais futuros a gente planeja para o campo dos museus. E aí, reforçando o discurso, não há futuro possível, não há futuro imaginável, se a gente não consegue perceber, diante disso, o nosso futuro, o que nós queremos projetar para as nossas vidas com relação ao coletivo, com relação ao social, com relação ao nosso compromisso com as pessoas, com a população em geral. Cada vez mais as nossas instituições, elas entram num caminho sem volta, não temos mais a oportunidade, por exemplo, de nos pensarmos apenas como colecionadores, como curadores, como historiadores que estão pensando em determinadas coleções, como restauradores e trabalhadores dos museus.
cada vez mais é crucial a necessidade de que a gente possa pensar o ambiente dos museus a partir das nossas necessidades e a partir daquilo que nós identificamos como necessário também para as nossas vidas. Esse movimento de repensar nós próprios antes de pensarmos na reinvenção dos museus ou no futuro nos museus... desculpa, o meu telefone que está tocando aqui. Mas antes de pensarmos nessas discussões, é fundamental perceber também de que maneira nós vamos atuar nesses espaços. Qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar diante de repensar os museus, diante de refletir sobre as mudanças sociais, diante de nos posicionarmos como profissionais, e aí, de novo, né, como profissionais formados, como aqueles em formação, que tanto ajudam também a dinamizar o campo de reflexão dos museus e a fortalecer as nossas discussões a partir disso. É uma reflexão mesmo sobre qual é o papel dos museus no mundo, mas a partir da nossa concepção enquanto indivíduos que dão vida e que formam e que atuam no desenvolvimento desses espaços, né? Aqui eu trago para que a gente possa pensar, e talvez vocês devam conhecer também algumas dessas experiências, mas eu trouxe só os símbolos para que a gente possa refletir um pouco sobre eles também. A gente foi ontem, né, se não me engano, também foi o dia que se pensa, né, e se projeta os direitos das pessoas, inclusive os direitos, né, da população, da rede LGBTQI+, onde se fortalece o movimento de respeito, né, respeito às nossas condições, né, respeito à nossa diversidade cultural, respeito aos nossos posicionamentos de vida enquanto indivíduos. Então, essas redes, esses movimentos, e aqui falo da rede GLBT de Memória e Museologia Social, a rede de Museologia Social no Rio de Janeiro, esse mapinha aí, com os círculos dão conta, o próprio MINOM, o Movimento Internacional da Nova Museologia, citando também o Museu das Remoções, podia citar o Museu da Maré e tantas outras experiências que nós estudamos muito já nos nossos cursos de museologia, né? Todas elas já bastante mapeadas. Mas por que a importância de, nesse contexto de pensar os futuros, a gente trazer essa perspectiva das articulações, das redes, dos movimentos? Eu sou suspeita para falar sobre esse assunto, mas há muito tempo atrás, desde 2003, junto com outras educadoras em museus, nós pensamos uma rede, a rede de educadores em museus, né? Muitos de vocês devem conhecer também, e se não, por favor, vá lá conhecer a rede de educadores em museus, que hoje já tem uma representação nacional, já desejada e almejada desde 2013, desde os primórdios, a gente já tinha a intenção de pensar um movimento em rede nacional, e dito isso, em tempos, né, que não tínhamos as redes sociais, né, era só o velho e bom e-mail, mas ainda assim a gente conseguia se articular, conseguia se reunir, provocar, pensar, fizemos 2 encontros nacionais também, que muito me orgulham, e ao grupo todo que também planejou e executou todas essas ações. Mas desde então, e a cada dia que passa, a cada ano que passa, fortalece mais, no meu entendimento, e de alguns outros profissionais, de que uma das alternativas para um futuro dos museus são as redes de articulação, né? Haja vista a rede de museus da UFPEL, como vocês funcionam. Esse movimento de se orquestrar em rede, eles possibilitam para a nossa atuação fôlego, eles nos possibilitam capacidade de atuação, possibilitam entendimentos, estudos, possibilitam ações conjuntas e possibilitam também que um permita ao outro, que uma instituição permita à outra, que uma movimentação permita à outra se deslocar e fortalecer outras redes. Acho que uma das questões mais importantes, se a gente quiser falar sobre reimaginar, reinventar, repensar os museus diante de um futuro incerto, essa articulação nas redes para que a gente possa ampliar a nossa capacidade de atuar em sociedade, para que a gente possa cada vez mais se fazer presente e necessário na vida das pessoas. De que vale uma instituição ou de que vale a museologia se ela não estiver também atuando junto às pessoas? Se nós não tivermos a possibilidade de atuar e de enfrentar os desafios que a nossa população enfrenta. Como seria, né, e como é
prazeroso para nós profissionais dos museus pensarmos de que os museus devem ser considerados essenciais pela grande maioria das pessoas. Só que essa não é uma realidade, não é? Os museus não são essenciais para a vida das pessoas porque os museus ainda não conseguiram encontrar alternativas que o aproxime dessas pessoas. Então, de uma forma ou de outra, nos grandes museus que têm uma grande visitação, ou seja, nas experiências menores, nos museus regionais, todos eles têm o seu público, né? Já há ali nas instituições, nós já sabemos quem são os nossos públicos, quem nos visitam, às vezes por um questionário, às vezes por uma atuação, por uma pesquisa de perfil-opinião melhor organizada, sistematizada, né, com vários estudos aí do campo da museologia, outras vezes por intuição, por perceber, pelo livro de visitante na porta de entrada, seja qual for a estratégia adotada pelos museus, é fundamental perceber quem é que está ali, quem que vai todo dia, quem que vai vez ou outra, quem que aparece, de onde vem, de que cidade. Isso é fundamental para que a gente também consiga perceber quais são os públicos que a gente precisa atingir, para onde essa instituição precisa ir. É uma urgência e certamente uma preocupação que eu gostaria de fortalecer nesse encontro, com as articulações em rede e com as pesquisas de opinião, com as movimentações para saber que tipo de instituição é essa que nós queremos, por que os museus eles não são como poderiam ser vistos pela sociedade. Ainda há, eu lembro bem de uma pesquisa feita pelo professor Mário Chagas, lá nos idos dos anos 80, onde ele pergunta, né, faz uma pesquisa muito simples, mas ele pergunta para as pessoas, quando fala a palavra museu, o que vem à sua cabeça. E, na verdade, essa é uma experiência que faz todo sentido atualmente, né? Diante de tantas urgências, de tantas emergências, de tantas necessidades, de tantas indignações. O que passa pela cabeça das pessoas quando a gente fala museu? O que passa pela cabeça das pessoas quando a gente diz que os museus são essenciais e que os museus podem transformar a vida das pessoas? A gente precisa se convencer disso antes. Nós precisamos ter clareza disso. Por isso, a preocupação com o nosso pensamento em termos de futuro, para que a gente possa projetar isso para as nossas instituições. Assim como a gente tem clareza das nossas universidades, do papel que elas desempenham, né, de como são hoje consideradas. É o mesmo exercício com o campo dos museus, né, com o campo com essa discussão que envolve essa instituição, que já é extremamente consolidada no mundo inteiro, né, mas com uma única visão que ainda se mantém presente, que é a visão da grande instituição, do grande templo do saber, do grande lugar onde eu vou saber, aprender todas as coisas, o espaço da verdade. Né? Infelizmente, mesmo diante de tantas questões, de tantas movimentações, de tantos trabalhos, de tudo que a museologia faz, a gente ainda tem um longo caminho pela frente, que é o caminho de ter cada vez mais a atenção dessas pessoas para esse lugar, e isso faz parte, obviamente, do nosso trabalho de criar essas oportunidades, de criar esses laços e de aproximar essas direções. Né? Aqui também uma imagem de um museu que fica aqui na região de Rondônia, é uma réplica, né, de uma casa tradicional indígena do povo Painter Suruí. E eu gosto muito dessa imagem porque, como uma figura de guardião, né, esse senhor à frente dessa casa, ele nos faz pensar uma série de coisas, dentre elas, por exemplo, né, como nós temos agido e atuado como guardiões mesmo desses lugares em que a gente atua. Né? De que maneira a gente tem pensado e promovido o encontro deste lugar com o imaginário das pessoas. Há uma clara necessidade, né, de que a gente precisa pensar sempre. O que eu faço, o que a minha instituição tem feito, o meu ambiente, o meu espaço profissional, museológico, tem feito para alcançar certos públicos, outros públicos, e como se relacionar com a sociedade, com o entorno. De que forma? Né? De que maneira esse museu indígena, com toda a sua simplicidade, com toda a sua força, né? A sua capacidade de articulação local e de potência mesmo da memória, de que forma ele impacta as novas gerações
de que forma ele se apropria dos temas relacionados ao campo dos museus, por exemplo, de forma como instinto, né, de forma muito natural. Ninguém nessa região fez museologia, passou perto de um curso de museologia ou conversou, quiçá, com um museólogo. Né? Temos aí algumas experiências de memória que surgem exatamente pela essência de guardar as suas memórias, a essência de perpetuar as narrativas, né? Sejam elas quais forem, não é? Aquelas narrativas que a gente não quer perder, que não quer que morra, que não quer que acabe. Os museus, eles ainda persistem com essa influência da memória de forma muito direta. É claro que com os temas cada vez mais variados dos campos, né, de atuação dos museus, a gente também não pode perder de vista essa dimensão direta relacionada ao trabalho, né, dos museólogos. André, você me ajuda com o tempo, tá, André? Porque eu estou sem hora aqui, deixa eu só... Não, tá tranquilo, pode continuar. Tá bem. Já estou acabando também, tem muito mais coisa não, mas a discussão, ela é... Essa frase, não é amanhã vai ser outro dia, e claro, tem um caráter simbólico extremamente importante para todos nós, né? Tem uma dinâmica, especialmente nos tempos atuais, onde estamos exigindo os nossos direitos, exigindo que tenhamos cada vez mais uma perspectiva atuante relacionada aos aspectos sociais, né? Que sejam relevantes e considerados. Então, eu percebo essa imagem e articulo a fala de Catherine Walsh, que Catherine é uma autora que pensa as pedagogias decoloniais, né? Ela tem um pensamento decolonial. Esse texto que eu apresento aqui, né, no formato oral, essa discussão que eu tenho abordado com vocês nesse encontro, tem muito de uma discussão das reflexões teóricas do processo decolonial. Né? Nós temos uma grande articulação hoje no campo da museologia social com as teorias decoloniais e descoloniais. É muito imbricado tudo isso. Eu decidi, nesse encontro, não apresentar, talvez, muitas reflexões a partir do tema decolonial, mas eu não poderia deixar de trazer a fala de Catherine Walsh, né, quando ela diz para a gente que a pedagogia precisa, assim, corroborada com as ideias de Paulo Freire, né, é um método indispensável para as lutas sociais, exatamente porque, diante de um universo de tantas possibilidades no campo dos museus que a gente pode ter, né, desde a nossa configuração interna, né, sejamos curadores, sejamos restauradores, sejamos museólogos, historiadores, antropólogos, educadores, qualquer que seja a nossa atuação no âmbito dos museus, inegavelmente, o nosso papel dentro dessa instituição precisa ser assumido. E eu acho que enquanto a dimensão educacional, a dimensão social dos museus, elas forem setorizadas, mais dificuldades nós acabamos tendo para que essa instituição possa encontrar um eixo de atuação que possa refletir essas mudanças e transformações sociais. É indispensável perceber que essa luta, que essa batalha, que essa discussão, ela não está apenas relacionada com uma parte da museologia que trata da museologia social, ou uma parte da museologia que trate da sociomuseologia, né, dos museus inclusivos, nessa discussão que se faz. Acho que uma das questões mais importantes para que possamos hoje enxergar um cenário de futuros possíveis é a dimensão de que todo e qualquer profissional que atue no campo dos museus deve perceber que aquela instituição possui uma essência. Né? A essência dela é, sim, focada em melhorar as condições de vida das pessoas. E utilizar o acervo, que é variado e que pode ser no campo das artes, da ciência, seja lá qual for, utilizar esse acervo para cumprir com esse objetivo. Faz toda a diferença. E Catherine Walsh nos traz uma perspectiva de trabalhar o campo da educação, das pedagogias, como um aliado para essas lutas sociais. Né? E é claro que os museus podem encontrar momentos diferentes para encarar essas lutas, seja numa exposição, um tema de uma exposição que vai abordar essa discussão, seja mesmo nas atividades que se relacionam com os docentes,
né, fortalecendo o campo do protagonismo juvenil, né, o protagonismo dos jovens nas lutas e nas batalhas por enfrentamento, por defesa dos direitos, né, defesa da garantia da igualdade, da equidade no nosso país, mas seja por isso, ou seja, exatamente cuidando desses acervos e pensando e utilizando como esse acervo pode ajudar nessa discussão, né? Como eu identifico dentro do meu acervo, que tem itens variadíssimos, aqueles que vão me ajudar numa nova narrativa, uma narrativa de texto, imagem, discurso, de posicionamento político e social dessa instituição. Essa reflexão, essa discussão, que, na verdade, hoje ela é muito mais imperativa, até mesmo por conta do momento que a gente está vivendo, ela deve ser discutida junto às equipes para que a gente possa começar, por aí, a imaginar novos futuros, a nos recriarmos diante dessas dificuldades. Até aqui caminhamos de um jeito, e a nossa eficácia em aproveitar e dialogar com outros públicos sempre foi um caminho de mão única. A gente sempre está indo atrás das escolas, a gente está sempre indo atrás dos parceiros, a gente está sempre indo atrás das instituições para nos apoiar nas nossas iniciativas. Isso é muito importante reforçar e frisar que inúmeras experiências de museus país afora, e a Semana de Museus é muito característica para isso, qualquer pesquisa rápida que seja feita vai dar conta de que a gente perceba a grande quantidade de ações que são realizadas pelos museus brasileiros, hoje quase 4.000 museus. Também fruto do trabalho do Instituto Brasileiro de Museus, como o Museus em Números, foi estabelecendo um censo para esses equipamentos, e hoje a gente consegue ter uma estimativa disso. Mas essa pauta, né, de discussão, de que todos os profissionais dos museus, sejam eles quaisquer, e que atuem em qualquer sentido dentro da instituição, há necessidade de parar para que juntos possamos refletir sobre o papel dessa instituição e o que ela quer. Porque mais do que imaginar futuros únicos possíveis para os museus, né? O futuro dos museus, ele nunca vai ser numa única direção. Não é? Os museus são muito variados, os países têm diferenças gritantes, né? A gente tem uma diversidade imensa. Então, são os futuros, não é? Que futuros nós queremos projetar? E antes de projetar o futuro dos museus, no geral, pensando dessa forma, como vamos atuar com os nossos museus, com as nossas instituições, e como nós, profissionais dessas instituições, estamos nos preparando e vamos estar preparados para enfrentar esses desafios. Como essa discussão se dá, de que maneira esse movimento pode ser fortalecido e onde podemos buscar as bases para fortalecer e para seguir nessa direção. Né? Então, eu falo sobre as teorias decoloniais, eu falo sobre os futuros dos museus, eu trago Marta Rona, cubana, para falar com a gente que de barriga vazia, de pé descalço, não há criança, não há jovem, não há adulto que vai conseguir perceber a importância, a dimensão e a fruição da memória. Eu acho que essas instituições, elas precisam também, as instituições, e aí no geral, fortalecer cada vez mais os seus posicionamentos políticos e sociais. Fortalecer isso e deixar claro, indicar claramente o seu posicionamento político, porque diante da desigualdade, diante da falta de respeito, diante da truculência, né, diante da falta de liberdade, garantia da democracia, diante de tantos aspectos que hoje nos assombram, qual é o papel e o posicionamento dessas instituições? Né? De que maneira nós vamos preservar a nossa sociedade, preservar as nossas relações sociais, garantir transformação social, garantir diminuição das desigualdades sociais, se isso não acontecer por meio da instituição que nós escolhemos para fazer uso e para trabalhar e para viver. Nós escolhemos essas instituições, assim como nós escolhemos as universidades, nós escolhemos o campo dos museus para exercer também o nosso papel cívico, o nosso papel como cidadãos. Então, de que forma a gente acredita que amanhã vai ser outro dia? Eu certamente acredito nisso. Né? Nós vamos superar toda essa questão da pandemia, nós vamos superar todas as situações postas e a falta de políticas públicas eficientes para que o nosso país supere as desigualdades que hoje são postas, as dificuldades que hoje são postas, os movimentos que hoje nós vemos nacionalmente, infelizmente, na contramão
do que é necessário para o nosso país saia dessa situação com mais vidas preservadas, como nós vamos agir? De que maneira nós podemos utilizar essas instituições, né, no melhor sentido da palavra, utilizar, né, as nossas instituições públicas, para que a gente possa diminuir as desigualdades no nosso país e apresentar alternativas que possam enfrentar discussões importantes. A escola tem papel preponderante, também está nesse contexto muito atordoado. A educação brasileira está muito atordoada, a cultura brasileira está muito atordoada. Nós estamos enfrentando, no meio da pandemia, o sucateamento das nossas instituições. E é claro que a gente sabe bem que esse também pode ser um dos motivos que para nos unir no desafio de defender não só essas instituições, mas o papel que elas devem ocupar na mudança das nossas realidades postas, né, do que a gente vem enfrentando até agora. Esses movimentos são extremamente importantes para que a gente consiga avançar numa museologia que possa se conectar com as pessoas, né, para que ela possa fazer sentido para as pessoas, para a vida das pessoas, para o cotidiano delas e para a superação das imensas dificuldades que nós vemos acontecer todo dia, né, no nosso país. Também, como finalizando a nossa discussão, né, não podia deixar, obviamente, de fazer menção a um dos movimentos que são tantos no Brasil afora, mas um dos movimentos que também ganharam força nacional e internacionalmente, né, mas que faz diferença quando a gente pensa nas imensas desigualdades que nós temos a todo momento que enfrentar. Então, os museus nos conduzem por novas narrativas, fugindo do isolamento. E eu acho que a gente precisa cada vez mais estar juntos nessa discussão, em rede, conectados e fortalecendo o nosso papel social, político, dentro dessas instituições, para que elas possam fazer cada vez mais sentido na vida das pessoas, para as pessoas, e a gente precisa também anotar os acúmulos disso, porque a gente também precisa fortalecer as pesquisas acadêmicas nessa direção, para que consigamos também mapear, né, o tamanho dos nossos desafios. Mas é isso. Acho que ficamos por aqui. Agradeço muito a participação de vocês, agradeço a generosidade de vocês, agradeço o tempo de vocês e sigo aqui para as questões, para as perguntas. André, agora é contigo. Eu não sei se eu tiro, eu não sei tirar daqui, André, a apresentação. Eu tiro agora, não te preocupa. Muito obrigada, foi assim maravilhoso te escutar nessa tarde, né? Assim, dá até um ânimo novo, assim. A gente está num momento tão triste, né, no país, e escutar pessoas como tu falando o que a gente tem vontade de falar, né? E esse trabalho de rede, essa união que a gente tem que ter nesse momento agora, eu acho que é fundamental, né? Então, eu vou mudar aqui a apresentação e aí a gente vai abrir para as perguntas, tá bem? Tá bem. Ó, muitos elogios, mas aqui no início tem uma pergunta da Olga. Gostaria de saber da professora Marcele que estratégias os museus em nosso país devem ter perante esta pandemia para aproximar a comunidade brasileira dessas instituições. Eu já respondo a Olga, então, Andréa? Muitas mensagens desejando sucesso, um luxo, como diz nosso colega Fábio Galli, bravíssimo. Então, eu acho que o pessoal também, se quiser abrir o microfone para fazer uma pergunta, pode abrir também, tá? Tá aberto, fiquem à vontade. Então, tá. Vamos responder a Olga, então. Tá bem, deixa eu pegar aqui, vou subir aqui. Olga, obrigada, Olga, pela sua participação, pela sua pergunta. Pois é, quando eu inicio a apresentação, né, com a provocação da Marta, isso me inquietou, Olga, durante todo o meu trabalho de doutoramento e vem me inquietando muito depois disso. Eu costumo dizer que eu tive uma vida antes e depois da Marta Rona, vou agradecer eternamente aí a orientação do Mário Chagas, que me apresenta a Marta Rona como uma das mulheres para serem trabalhadas no meu trabalho. E, assim, ela me chama atenção para aquilo que é realmente essencial, sabe? Eu acho que antes de lidar com os temas que nós lidamos no âmbito dos museus, nós precisamos saber efetivamente quem são essas pessoas que estão próximas às instituições, como elas lidam com
com as suas dificuldades, para que a gente possa agir. As nossas instituições, por exemplo, elas não saem dos seus lugares para poder fazer um reconhecimento do território. A gente sempre acha que sabe de tudo, né? A gente sempre acha que já conhece o lugar, já conhece a instituição, e a gente fica muito preso por essas questões que são postas o tempo todo para que a gente resolva, e está sempre muito bem determinado, né, pelos nossos desafios do dia a dia, mas a gente talvez, e aí algumas experiências já foram nessa direção, mas a grande maioria ainda se coloca de um lugar de dentro para fora, ou seja, eu estou aqui e eu apresento as minhas ideias, eu ofereço as programações, eu ofereço as atividades, eu promovo essas atividades, mas efetivamente eu estou promovendo atividades para que público de verdade, assim, para quem? Então, durante a pandemia, Olga, uma das coisas que me ocorrem também é exatamente essa, na impossibilidade das pessoas irem aos museus, o que os museus fizeram? Foram até as pessoas. Seja nas redes sociais, né, nas lives, nas atividades, colocando o seu acervo à mostra, mas todas as instituições se movimentaram para criar alternativas de se adaptar, com dificuldade, né? A gente sabe que os museus são espaços para ir. Os museus foram feitos para que a gente possa ir aos museus, para que a gente possa se deleitar também com a experiência de visitar. Então, tem algo relacionado ao estar nessas instituições. Então, nós fomos duramente impactados com isso, mas de forma nenhuma as instituições ficaram paradas, de forma nenhuma. Todas elas, mesmo as com mais dificuldades, encontraram um jeito e alguma maneira de estar mais acessíveis às pessoas via as redes sociais ou via as lives e os encontros que aconteceram de forma virtual. Mas aí fica a pergunta, né? Passado esse momento de impossibilidades de uma atuação presencial, como essas instituições vão seguir resistindo e fortalecendo as suas ações? Essa é uma pergunta. E talvez um caminho de resposta seja: vá conhecer onde estão essas pessoas, cadê o seu entorno, quem está junto a você no dia a dia, seja até o público mesmo de trabalhadores da instituição, né? Temos alguns trabalhos que foram defendidos recentemente na Lusófona, né, que foram feitos foi feita exatamente uma pesquisa onde os trabalhadores da instituição ajudaram a pensar uma nova instituição, uma nova gestão para aquele lugar, né, pautado em quem trabalhava ali com serviços gerais, limpeza. E essas pessoas que muitas vezes não são ouvidas e consideradas, elas não só têm uma visão estratégica sobre aquele lugar a partir da realidade delas, o que torna uma experiência como essa totalmente diferente. Então, as estratégias para vencer a pandemia e para reinventar e fortalecer os futuros, talvez seja refletir sobre o papel que nós desempenhamos hoje, como desempenhamos e, fundamental, para quem desempenhamos, né? Talvez seja por aí. São questões que deixam a gente até numa certa ansiedade, né? Porque elas instigam muitas coisas. E é bom a gente ter esse momento para parar e pensar realmente os museus nessa situação da pandemia, né? E até as nossas vidas, tudo mudou, né? A gente não vai ser os mesmos depois da pandemia, né? E os museus também não serão os mesmos, né? Então, eu acho que a tua fala veio brindar inicialmente o nosso seminário, assim. Eu acho que foi fantástico mesmo. Não sei se alguém fica envergonhados, querem abrir o microfone para fazer alguma pergunta. Não fiquem tímidos, podem abrir também o microfone. Eu quero, Andréia, posso perguntar? Claro, à vontade, mas... Primeiro, assim, agradecer a Marcele, foi uma fala maravilhosa, como sempre, toda vez que eu te ouvi, sempre foi muito bom, é um prazer estar te ouvindo mais uma vez aqui na UFPEL. E assim, quando estava falando, e mesmo quando quando o tema foi proposto, eu fico pensando para a gente no Brasil, nós que trabalhamos em museus e que durante 12, 13 anos nós fomos muito felizes com uma política nacional de museus, eu fico imaginando esse reimaginar
E aí eu queria, assim, além de reitora, mas museóloga, e nesse momento, como nós nos reimaginarmos, né, num momento tão triste, que, para além da pandemia, o momento político, como tu colocou, assim, eu acredito que vai ter amanhã diferente no momento político. Eu confio nisso. Mas para os museus foi uma queda muito grande. E eu vejo o setor dos museus muito parado. Eu queria, assim, um pouco te ouvir, porque, assim como eu, que sou das antigas na área, tu não é tão... Tu é mais nova do que eu, mas trabalhou muito na organização da política de museus e também na nossa área, nos museus universitários, assim, o pouco reconhecimento que nas universidades, apesar de ser uma rede tão grande de museus, se eu não me engano, é a segunda maior rede, só o Ministério da Defesa, acho que tem uma rede maior de museus do que a nossa. O pouco reconhecimento, assim, é importante que os nossos alunos que estão aqui, as pessoas que estão vendo, é muito importante a gente ter uma reitora museóloga, porque nós não somos reconhecidos dentro das universidades, né? E tentamos fazer isso. Então, eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre isso. Eu não sei se é bem uma pergunta, mas o que tu pensa a esse respeito, assim? Até porque a gente tem que lutar contra um governo genocida, um governo que não gosta de cultura, que não gosta de mulheres, né? Não gosta de negros, não gosta de muitas coisas. E nós, museus, nós que trabalhamos nos museus, estamos envolvidos nesse furacão todo, e todos muito silenciosos, eu acho. Então, queria ouvir o Marcelo um pouquinho. Nores, você tem toda a razão, Nores. A gente trabalhou muito, durante muitos anos, na Política Nacional de Museus, né? Acreditamos tanto naquele movimento. A gente viu nascer a construção da Política Nacional de Museus, a Política Nacional de Cultura. Nós experimentamos e vivenciamos uma aura de profunda articulação, debates, desenvolvimento de metas, de objetivos, de indicadores. Foi realmente um momento muito importante no campo dos museus e da própria política de cultura do país, né? Mas uma das coisas mais importantes que a gente precisa fortalecer agora é a necessidade de retomar esse espírito, de não deixar arrefecer, né? Acho que uma das coisas que as nossas instituições, e por isso a articulação em rede é necessária, esse convívio, esse trato e essa discussão. Quando eu dei o exemplo do ICOM, que se organizou, né, para repensar o que significam os museus, né, para repensar isso, é porque essa é uma experiência extremamente importante, porque faz com que essa cultura da articulação e do debate tenha um pequeno retorno, um fôlego. E olha, não é uma instituição internacional, né, que tem a sua representação no Brasil, ainda muito aquém daquilo que podia ser representado, né? Nós temos aí a rede dos museus capitaneada pelo IBRAM, era infinitamente maior, né? Uma rede que incluía também todos os professores das universidades. Em 2013, a gente teve o boom, né, junto ao Reúne, dos cursos de museologia. Então, todos os acúmulos que nós tivemos hoje, o cenário faz com que a gente fique realmente... E agora, né? Sem uma política pública indutora, sem recursos, sem financiamento, os museus universitários numa situação mais deplorável ainda, né, do que os museus municipais, estaduais, muitas vezes, porque esses museus têm ainda uma dificuldade extra, porque fazem parte da estrutura do MEC, e a gente sabe, né, os cortes orçamentários que as nossas instituições estão vivenciando hoje para manter as suas atividades essenciais. Então, você imagina o recurso que vai sobrar e que vai ser encaminhado para as nossas instituições museais. Então, diante desse nível de desalento para todos aqueles que trabalham e que militam no campo da cultura, em especial o campo dos museus, precisa ser contornado e revertido por uma grande articulação. Nós precisamos estar articulados e conectados, né? As nossas instituições com as instituições do nosso Estado, com as instituições do país, e provocar debates internos que possibilitem a virada dessa situação.
né? Seja por conta da pandemia, a gente realmente está vivenciando um momento de retração por conta disso, mas independente disso, já estávamos também nesse momento de recuo, né? Infelizmente, por conta das circunstâncias todas. Mas acho que se pudesse contribuir com essa discussão, o que eu gostaria de dizer era isso, sabe, Nores? Olha, vamos tentar organizar melhor a nossa atuação como rede e incluir nessa rede outras instâncias, outras representações sociais, sabe, as militâncias, os movimentos sociais, políticos e institucionais, políticos não partidários, né? Mas aqueles que têm interesse em discutir política no melhor sentido da palavra, ou seja, fortalecer a nossa capacidade de atuação em sociedade. Acho que esse é um caminho que nossos museus precisam da nossa atuação. As redes podem fortalecer essa discussão, podem trazer para a discussão no âmbito dos museus outras instituições das mulheres, né, dos movimentos, instituições, todas elas, nas secretarias de assistência social, tudo que a gente puder juntar, agregar, para pensar como os museus se inserem nessa discussão, efetivamente, nós poderemos, assim, criar alternativas para minimizar os impactos sociais causados não só pela pandemia, mas também pelo descaso com as políticas públicas de cultura nessa discussão aqui em âmbito nacional, né? De forma mais aberta e mais direta. Acho que temos mais algumas colocações aqui. Todo mundo parabenizando. Maravilhosa apresentação. Nosso amigo Fábio Galli, que sempre usa um jargão, que luxo, muito bem colocado. Ótimo discurso, bravíssimo, maravilhosa fala. Obrigada pela palestra. A Lígia Fagundes, da URGS, muito bom, Marcele. A Morgana, gratidão, Marcele, foi maravilhoso assistir. Daniel, privilégio de poder ouvir a professora Marcele na semana. A semana não poderia ter começado melhor, concordo plenamente. O Joel Santana também está aqui conosco, muito obrigada, Marcele. A Annelise Montoni, obrigada, fala maravilhosa. O Raul colocou o link da tua tese, pelo que eu entendi. Então, pessoal, quem quiser ler os textos, então, da Marcele, tá aí o link disponível. A Olga também parabenizando pelo trabalho. A Cláudia Vilhena, estou adorando a fala da professora Marcele. Sem a participação de todos os profissionais dos museus, o museu não caminha, né? A Kerlen, muito bom, parabéns pela apresentação. O Fábio já se despedindo. A Cláudia, muitas gracias, Marcele, por tus conceptos e recordar que os museus devemos tomar uma posição política e ser parte do processo decolonial por dentro e assim fora. O Joel, como gerar pertencimento ao patrimônio cultural nesse momento de distanciamento? Como as pessoas podem reimaginar para voltar a ter força política articuladora para o setor? Eu vou responder ao Joel aproveitando a fala da Cláudia. Cláudia, beijos, querida. Estamos falando para Córdoba, na Argentina. ¿Cómo está acá conosco? Que lindo, graças, querida, por sua participação. Então, Joel, dizendo isso, olha a articulação que a gente pode fazer. Eu acho que discutir patrimônio cultural no momento da pandemia é refletir que a saúde é hoje o nosso principal patrimônio, né? Então, nessa articulação onde a gente precisa trabalhar os temas em benefício da sociedade, quais são os temas que os museus podem trabalhar? De que maneira a gente precisa se aproximar dessas pessoas que estão realmente distantes do ambiente dos museus? Não dá para que a gente possa dialogar apenas com aqueles que já nos visitam. O público escolar, que é cativo, que é nosso, que já faz parte do nosso trabalho no dia a dia. Esse público a gente precisa continuar sempre valorizando, trabalhando e atuando. Mas cadê as famílias e os outros conjuntos da sociedade, em termos de população, que se distanciam cada dia mais dessas experiências que nós oferecemos no campo dos museus? Então, não seria mais apropriado pensar quais patrimônios nós precisamos eleger nesse momento para nos aproximarmos dessas pessoas,
para nos aproximarmos desses públicos e, a partir desse momento, reconstruir processos, pautas, atividades das nossas instituições museais. O ICOM já nos provoca a pensar, né? Futuro, qual o futuro dos museus? Então, está incerto, tudo pode. O que nós precisamos fazer é garantir que esses acervos sejam considerados e utilizados em benefício de uma causa maior. E essa causa maior pode ser várias. Nesse momento, a gente está discutindo, está falando sobre saúde, sobre pandemia, sobre isolamento, sobre distanciamento e, principalmente, sobre descaso, né? Principalmente sobre pessoas morrendo, perdendo suas vidas, sobre a situação econômica do país, que também está difícil. Então, de que maneira a gente consegue trabalhar esse patrimônio cultural, que é o direito à vida, né? O direito à saúde, o direito à alimentação, como a gente consegue articular essa pauta prioritária com os nossos acervos, com as nossas práticas, com as nossas atividades, com a nossa atuação. Como a gente pode pensar nisso? Agora, a criatividade e as experiências que se multiplicam pelo país afora e mundo afora são extremamente válidas para que a gente possa reinventar os nossos fluxos internos. E aí, reforçando o que disse, desde o educador ao conservador, ao curador, ao historiador, ao antropólogo, seja qualquer profissional dessa instituição, que faz parte da equipe da instituição, deve estar junto, somando nesse desafio de pensar essas novas abordagens para os museus, seja do ponto de vista de lidar com a sua insuficiência orçamentária, porque esse é um problema antigo que a gente já vem lidando com ele há muito tempo e agora agravado, seja pelo distanciamento das pessoas desses lugares, porque passa a ser um lugar que não é essencial por conta da pandemia, então eu não posso visitar os museus nesse momento, seja até mesmo pelo descrédito que essas instituições acumularam junto às pessoas por conta do seu distanciamento, muitas vezes das populações que mais precisam. Então, é um momento de refletir, juntar aí toda a nossa capacidade de articulação e refletir, pensar pautas que possam estar inseridas efetivamente no cotidiano das pessoas. O museu precisa disso, precisa estar inserido no cotidiano das pessoas. Eu vejo nesse movimento algo que possa nos ajudar a reinventar os futuros. Muito obrigada. Acho que contemplou, né, as falas, todas as perguntas. A Caroline, belíssima fala, é uma grande alegria poder te escutar. Eu cobrando as pessoas para assinarem um formulário. Pessoal, assinem um formulário, porque a certificação só vai se estiver preenchido o formulário, tá? Não temos como enviar se nós não tivermos os dados de e-mail, CPF, são várias informações, porque o próprio sistema da UFPEL é que envia os links com a certificação, tá? Então, é importante que vocês assinem formulário. A Cláudia também está perguntando como acompanhar a Carolina. Na página da Rede Museus da UFPEL, eu coloquei o link aqui embaixo, nas nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, tem toda a programação. Hoje à noite a gente tem várias programações paralelas que estão todas nas nossas páginas, tá? E amanhã de manhã começa a apresentação de comunicações. O seminário começou hoje, vai até sexta-feira, às 18 horas. Então, tem muita coisa interessante, participem, né? Agradeço imensamente vocês nessa tarde, principalmente a Marcele, por ter se prontificado a passar conosco esse período, pela generosidade, né? Ela está lá no norte, nós no extremo sul do Brasil, unindo-se numa conexão, né? Que bom que deu tudo certo. Te agradeço imensamente mesmo, em nome da rede, dos meus colegas, a tua participação. E eu vou ficar um pouquinho mais na sala, né? Para o pessoal poder preencher o formulário de certificação, mas podemos continuar aqui, mas eu tenho que liberar também os intérpretes, que eles têm compromisso agora com as aulas do turno da noite, eles precisam de um tempinho para se organizarem. Mas então, eu vou dar por encerrada, então, a nossa sessão. Muito obrigada a todos, e hoje à noite nós temos projeções nas paredes do Museu de Arte Leopoldo Gotuso, quem passar de carro por ali, pode, a partir das 19 horas, e amanhã de manhã começamos com as apresentações de comunicações.
está tudo na página da rede de museu, todas as informações. Criamos salas separadas justamente para os mediadores poderem se organizar dentro dos seus horários, né? Então, cada mediador está responsável por uma sala, então esses endereços estão na programação, tá? Muito obrigada, Marcele, por ter... Obrigada, Andréia. Quero só agradecer também a todos que ficaram aqui até agora, acompanhando aí a discussão. Muito obrigada, parabéns pelo evento, parabéns pela condução aí da rede, né, Eleonora, a todos vocês que cuidam disso, que trabalham à frente disso, é uma rede incrível. Tenho um orgulho por estar aqui nesse momento com vocês, fortalecendo essa discussão e ajudando no que vocês precisarem, bem? Contem comigo sempre, gratidão eterna, obrigada aí pelos comentários